Olá a todos, sejam bem-vindos ao Panorama Semanal. Hoje é 3 de setembro de 2022, sábado. Lembrando a todos que os estudos aqui apresentados não se configuram como recomendações de investimento, mas têm caráter educacional. E antes da gente começar a fazer os nossos estudos, eu vou mostrar aqui o script que eu vou seguir. A gente vai começar aí com um olhar sobre o índice, no caso aqui o mini índice, o mini dólar, as maiores altas da semana, as maiores quedas da semana e os papéis com setups armados. Tá? E aí, o conteúdo sobre os papéis com setups armados serão exclusivo dos assinantes da Grafistas. Tá? Se você ainda não fez a assinatura, acesse www.grafistas.com.br, tá? Então vamos lá. O mini índice ao longo dessa semana fez um candle de queda com um corpo pequeno, com pavios na parte superior e na parte inferior, sendo que o pavio na parte inferior foi maior do que na parte superior. O segredo está em a gente analisar a formação do candle e entender o que os preços fizeram, ao invés de tentar denominar com alguma nomenclatura este candlestick. Então, no gráfico semanal, a priori, os preços fizeram foi correção, porque ao longo da semana os preços eles chegaram a vir tocar na média de 20 períodos do gráfico semanal, e voltar a subir. Veja que eu tracei uma linha a partir da média móvel de 8 períodos. E esta linha, você pode ver que no gráfico diário fica mais evidente que os preços, eles respeitaram essa linha. Então, os preços respeitaram também a linha de projeção da média móvel de 8 períodos. Só que, mesmo diante desse contexto de correção, a gente não sabe se tal movimento foi de correção de um suposto pivô de alta, ou se estamos aqui com um pivô de baixa formado. Nós temos dois contextos diferentes no gráfico diário e no gráfico semanal. No gráfico semanal, o que é a leitura? A gente sabe que o pivô de alta, nós temos aqui o movimento de alta, tem a formação de um topo mais alto, aí tem a queda, a formação de um fundo mais alto que o fundo anterior, e a confirmação do pivô se dá quando os preços sobem e rompem este topo. Este é o pivô de alta. Tá? Aqui no caso, o fundo na região de 98 mil pontos. Os preços sobem no gráfico semanal, fazem um topo na região de 117 mil pontos, caem e até agora fizeram um fundo na região de 109 mil pontos. Logicamente, um fundo mais alto que o fundo anterior. Para que haja confirmação desse pivô de alta, é necessário que forme-se essa dinâmica dos preços. Haja uma segunda perna de alta com o rompimento deste topo. Então, os preços precisam romper aqui, essa região de 116.531 pontos. Logicamente, como a média de 200 períodos está logo acima, cerca de 2.000 e poucos pontos para cima, é mais seguro você esperar também o rompimento desta média. As bandas de Bollinger do gráfico semanal, elas ainda estão muito abertas e elas estão viradas uma para a outra, mostrando que os preços estão, que está tendo uma diminuição da volatilidade. A volatilidade ela diminui. Quando a volatilidade ela diminui, as bandas de Bollinger elas se comprimem, elas sempre se alargam e se comprimem, se alargam e se comprimem. Então, elas se comprimem e depois que há essa compressão das bandas de Bollinger, os preços eles formam o que na literatura é chamado de momentum, onde eles empurram a banda de Bollinger, seja superior ou seja inferior. Então, a gente pode ver que a última vez que teve momentum foi na formação aqui, do fundo anterior, onde os preços, depois de formarem um pivô de baixa, assim que eles confirmaram o pivô de baixa, houve aqui a empurrada, digamos assim, dessa banda de Bollinger.
E essa empurrada, ela durou aí, ó, 11.000 pontos, tá? Foram 11.000 pontos de queda. Se essa aqui é a dinâmica do pivô de alta, a dinâmica do pivô de baixa é a seguinte: os preços eles caem, formando um fundo mais baixo que o fundo anterior. Eles sobem, formando um topo mais baixo. Então eles sobem menos do que havia subido anteriormente. E então eles retomam o movimento de queda, rompendo abaixo desse fundo aqui. Então quando tem essa segunda perna de baixa e esse rompimento deste fundo, há a confirmação desse pivô de baixa. Isto daqui, essa explicação é a base, é o fundamento da análise gráfica e da análise técnica. Se você não sabe, consegue, né, entender essa dinâmica, né, ou você não sabia disso, pelo menos agora você está sabendo, e você sempre tem que fazer suas leituras baseado nesse conceito que é absurdamente simples, mas que é a base de tudo. É a base de tudo. Essa aqui é a base da tendência. A tendência de baixa é formada por isso aqui, ó, por esses pivôs. Né, os preços eles vão vir, vão subir novamente. Né, vou tentar aqui, ó, pegar uma caneta aqui. Não vai ficar boa o desenho, mas... Aliás, espera aí. Então, olha só. Os preços na tendência de baixa, o que eles vão fazer aqui, ó? Eles vão continuar com essa dinâmica. Então, eles vão subir menos do que o topo anterior, formar de novo um topo mais baixo com o topo anterior, vir, cair, romper abaixo deste fundo aqui também, tá? Parar de cair em determinada região, voltar a subir, não subir mais do que este topo anterior, retomar a queda. Essa é a dinâmica da tendência de baixa, tá? A tendência de alta é o contrário. Então, a tendência de alta, né, eles têm que cair. Geralmente, quando a tendência ela está bastante simétrica, o ideal é quando a formação deste fundo, deste novo fundo, ele venha a cair até no máximo o topo anterior. Porque nós sabemos que depois que os preços eles rompem uma resistência, o preço está aqui embaixo, aqui, ó. Ele vem, ele rompe uma resistência. Quando ele rompe, essa resistência vira suporte. Então, quando o preço ele vem, ele testa esse suporte e volta a subir, ele confirmou que esse aqui é um suporte e ele voltou a subir, confirmando mais um pivô. Então, essa é a dinâmica. Se essa dinâmica ela seja por qualquer motivo, ela é interrompida, então, por exemplo, os preços, eles vêm aqui, eles batem nessa região, eles voltam a cair, e ao invés de formar um fundo mais alto que o fundo anterior, eles formam um fundo do mesmo nível que o fundo anterior, a dinâmica da tendência ela foi interrompida. Então, como que a gente conduz o trade? A gente conduz o trade pela média móvel. Por quê? Porque é o seguinte, nessa formação, vamos diminuir aqui. Depois eu deleto esse trem todo aqui, mas aí, quer ver? Nessa formação da tendência de alta, vamos desenhar de novo aqui. A tendência de alta ela é formada assim, né? Nessa formação dessa tendência de alta, a média móvel de 20 períodos, ela vem e aí ela passa a andar aqui embaixo, ó, e ela passa a subir, tá? Então, a gente vai conduzindo o stop por ela, ou a gente vai pelo menos, né? Porque a ideia é a gente ficar nessa tendência enquanto essa média está subindo. Por isso que a média ela é referencial. Então, você veja no gráfico diário. Né? No gráfico diário, olha só. Houve um rompimento da média de 20 períodos. No gráfico semanal, houve uma correção até ela, mas no gráfico diário houve um rompimento. Tá? Você conduzir um trade pelo gráfico semanal, são muitos pontos. Né? São stops muito longos. Então, o ideal é que, no mínimo, você conduza pelo gráfico diário. Então, aqui, houve, nesse candle aqui, ó, do dia, vamos ver o dia. Do dia 30 do 8, essa semana, segunda-feira, houve... terça-feira, quer dizer, falei errado. Houve, aqui ó,
os preços romperam abaixo da média de 20. Então, quem estava dentro da tendência de alta do gráfico diário saiu aqui em cima. Tá? Você permanecer comprado aqui, achando que vai voltar a subir por conta da configuração do gráfico semanal, está errado. Você conduz o seu stop pela dinâmica das médias móveis e dos preços no gráfico que você montou a operação. Tá? Por mais que no gráfico semanal o DI+ esteja acima ainda do DI-, isso aqui é uma leitura de continuidade da tendência de alta, por mais que no MACD o histograma tenha colunas na região positiva, do eixo 0 para cima, e as médias móveis estejam subindo, por mais que possa ter uma leitura altista de alta no gráfico semanal, você vai conduzir pelo gráfico diário. Quem quer um stop ainda mais curto, você faz ainda a sua entrada e a sua saída baseado na média móvel de 8 períodos. Então veja, quando os preços eles sobem acima da média de 8 períodos, a gente fala que os preços estão em super tendência de alta. Então veja aqui, ó, como os preços eles haviam subido, formado um topo aqui nessa região, corrigiu até a média de 8 períodos, não fechou abaixo da média, pelo contrário, ele abriu já batendo na média e voltou a subir. Então este candle aqui, ó, este candle, ele pode servir como referência para uma entrada. Então, peraí. Vamos tirar aqui os... Este candle é referência para entrada, com o preço de compra aqui, o stop aqui. E como que você conduz? Neste caso, dentro da super tendência de alta, como você pegou como referência a média de 8, você pode conduzir pela média de 8. E a média, a condução pela média, eu já expliquei isso inúmeras vezes, se dá pelo seguinte. A média móvel, ela está subindo. Tá? A média móvel está subindo. O primeiro candle que violar e fechar abaixo dessa média, você coloca o seu stop abaixo dele. Tá? Então, olha só, os preços estão indo, subindo, subindo, subindo. Ó, subindo. Aqui, ó, este foi o primeiro candle que violou. Você vai pegar o seu stop, que estava aqui embaixo. Né? Talvez se você foi conduzindo ele aqui também, era saudável. Né? Os preços estavam bastante afastados da média de 8. Mas o parâmetro técnico foi esse aqui, ó, você colocou aqui. Então, você entrou em 106 mil e você estava em 112 mil, ganhando 6 mil pontos. Ok. Vamos ver se os preços continuaram em queda. Continuou em queda. Teve até uma retomada da alta aqui, mas se a sua condução é pela média de 8, então o seu stop ele estava aqui e ele foi acionado nesse dia aqui, ó. Vamos ver. Dia 22/8. Tá? No dia 22/8. Que ele foi acionado. Teve 6 mil pontos de gain. Então veja que é a mesma média móvel que é referência para a entrada. Como assim entrada? Qual que é o setup? É um setup de correção, né, onde os preços corrigem até a média e voltam a subir. O candle de alta, de retomada do movimento de alta, ele é referência. Então a entrada é acima dele com stop loss abaixo. Tá? E aí o DI+ já estava acima do DI- e o MACD estava altista. Então tudo alinhado. E detalhe, a banda de Bollinger estava sendo empurrada para cima. Então beleza, tudo alinhado. Né? Um pouco afastado da média de 20, mas é um critério válido. Você opera super tendência. Então você está no meio de um forte impulso de alta. Né? E aí você pega um time, você pega assim, no time mais forte que tenha. Tá? Porque quando os preços eles vêm e eles deixam de estar em super tendência de alta ou de baixa, igual por exemplo aqui agora, eles estão ainda em momento definidor. Tá? O pessoal fica querendo adivinhar todo o tempo para onde que os preços vão. Você não tem que ficar adivinhando. Você tem que operar só quando está tudo muito claro. A super tendência de baixa ela tem também a mesma dinâmica. Você pode ver aqui, olha só. Aqui também teve uma super tendência de baixa. Mas, se você foi observador, tem um olhar já treinado, você viu que os preços caíram
Olha só, vamos ver aqui, ó, quanto que os preços caíram depois do rompimento da média de 20, ó. Caíram 11 mil pontos sem ter feito uma correção muito próxima à média de 8. Então, se você esperou essa correção aqui que aconteceu aqui, nessa queda você não pegou. Só que tem um detalhe. E esse é um dos segredos. O pessoal sempre, se você tem um critério, por exemplo, esse critério aqui, ó, de sempre esperar essa correção na média de 8, você tem que seguir esse critério. Não importa se em determinadas ocasiões esse critério ele vai te deixar de fora de algumas oportunidades. Porque você, dentro dos seus critérios, não enxerga essa perna de baixa como uma oportunidade, porque não teve uma correção onde os preços tocassem na média de 8. Foi um momento de pânico tão forte que houve uma pressão vendedora tão alta que fez com que os preços caíssem. Tá? Você tem que ser criterioso e você tem que listar todos os critérios que definem o seu sistema de trade, o seu trade system. E você não pode sair fora deles. Tá, se você acha desnecessário esperar essa correção na média de 8, defina então outro critério de entrada. Vou dar um exemplo. Aqui, ó, os preços já começaram a empurrar a banda de Bollinger para baixo. Ó, o MACD já estava baixista, o DMI fortemente baixista, e aqui as três médias já cruzadas para baixo, e aí quando começou essa empurrada da banda de Bollinger, que é essa média aqui, digamos assim, para baixo, você entrou vendido. Entrou vendido a partir de quando? Você também tem que definir. Se é a partir deste candle, que violou e fechou, então esse candle vai ser referência, a sua venda vai ser aqui, abaixo da mínima, o seu stop loss, que é uma ordem de compra programada, vai ser aqui em cima, e você vai ter que ver qual critério você vai utilizar de condução do trade, tá? Se vai ser pela média de 8, se vai ser pelo encontro da média de 3 com a média de 8, que é um outro critério, né? Então, por exemplo, você entrou vendido aqui e você recomprou para sair do trade aqui embaixo. Tá? Você vendeu aqui na região de 108 mil e recomprou aqui na região de 103, cerca de 5 mil pontos. Segundo o cruzamento da média de 3 com a média de 8. Se foi pela média de 8, você estopou um pouco mais para cima, 105, então você ganhou 3 mil pontos. Tudo isso que eu estou falando, você só define na prática. Você tem que escolher. Não adianta, porque muita gente fica, muito aluno, né, meu, chega e fala assim, né, hoje em dia não mais, mas no começo, o pessoal montava a posição, e papel o cara comprava lá e falava comigo, acabei de comprar MRV. Foi um caso que realmente aconteceu, o cara comprou MRV. E aí perguntou pra mim, onde que eu coloco o stop? Eu falei, mas como assim, onde você coloca o stop? Você define o stop no seu ponto de entrada. Então aí eu percebi que o camarada não estava sabendo o básico de análise técnica. Tá? Porque o pessoal, o que acontece? As casas de análise, e até de análise técnica, né, os grafistas aí, os analistas, os caras pegam e falam assim, por exemplo, o índice agora é venda. Aí beleza, é venda. Mas aí eles não definem, aí onde que é o stop loss? Mais ou menos na região de 114 mil pontos, não sei o que. Isso, primeiro é o seguinte, você está pegando, é uma call, beleza. Tá, é uma recomendação de investimentos. Se você perder dinheiro, o analista não vai perder dinheiro. Tá, ele continua ganhando dinheiro com os relatórios dele, né? E segundo, ele não está ensinando nada, porque em análise de investimentos, em recomendação, não se ensina o método. O analista, ele tem um monopólio da metodologia. Ele só vira para você e fala, compra aqui, vende nesse preço, compra nesse preço. Ele só te fala isso. Então, você vai ficar eternamente dependente desse analista. Né? E, obviamente, ele vai perder, porque inevitavelmente vão ter perdas. Você não conhece o método, então você não consegue saber o raciocínio por trás da dinâmica do método. E aí isso vai fazer com que você perca a paciência.
Até porque quando você está insistindo numa forma que não te gera resultado, se você não sabe o que está sendo feito, você vai falar, esse cara é doido. Esse cara é doido, ele me mandou comprar as últimas 5 ações, eu só tomei loss. Eu perdi já 20 mil reais. Né? Só que, e aí quando você sabe o método, você pode ter tido a mesma performance. Ter tomado 5 stops, ter perdido 20 mil reais. Não interessa. Você sabe o que você está fazendo, você sabe onde que você errou e tudo mais. Tá? Então por isso que... e aí o que esse pessoal fazia? Eu estou explicando isso por quê? Porque depois eu descobri que esses alunos, eles vinham para mim perguntar onde que tinha que ter o stop, porque eles participavam de outros grupos de WhatsApp, Telegram, etc. Os caras davam call lá, ó, compra MRV. Eles corriam para comprar, sem ver gráfico, sem ver nada, e aí chegava para mim, né? Falar, o Renan entende, o Renan é professor de análise técnica, o Renan vai me explicar onde que está o stop. Tá, mas eu não falei para ele comprar MRV, até porque eu não vi padrão gráfico nenhum em MRV, né, na época. Tá, então assim, porque o cara corre para comprar call, né, para seguir call, quer dizer, né, e depois não sabe o que fazer. Tá, e aí o preço, eu lembro que inclusive este pedido desse cara, os preços caíram, né, ele tomou stop. E se eu não me engano, foi uma violinada, depois os preços voltaram a subir e ele ficou de fora. Mas assim, quando o cara chega pra mim, né, e aí outra coisa, né, stop técnico. Eu falei sobre as tendências, né, e o máximo que eu podia fazer, eu explicava pros meus alunos sobre stop técnico. Vou desenhar aqui, ó, a tendência de alta. Tá, a tendência de alta tá aqui, ó. Beleza. O cara veio e ele comprou, vamos supor que ele comprou aqui. Né, ele comprou aqui. Aí ele pergunta pra mim, Renan, onde que é o stop? Ó, ele comprou aqui, beleza, ele comprou na confirmação desse pivô de alta. A priori, se há um pivô de alta, o stop tem que ser abaixo do fundo, desse fundo. Porque esse é o fundo mais baixo. Nós não sabemos onde, porque a gente não sabe, não houve a formação dessa parte da tendência. Nós estamos aqui embaixo ainda. Então, ainda vai ter a tendência ainda vai ser formada. Nós estamos aqui, ó, nessa formação. Então eu falo, ó, você comprou aqui, mas o seu stop tem que estar lá embaixo. Beleza, aí os preços formaram um topo, formaram um fundo. Agora sim, o seu stop técnico, você pode colocar ele aqui embaixo desse fundo. Tá? Então o stop técnico, quando você vê alguém falando sobre stop técnico, é isso. Tá? Então subiu, formou um novo pivô, formou um novo fundo mais alto, você vai e coloca o seu stop aqui embaixo. E assim vai. Esse é o ideal, tá? E isso é o ideal. Eu aprendi nos livros assim e tal. Só que o que aconteceu comigo, quando eu era principiante, eu esperava que isso aqui acontecesse. Mas na prática, o que acontecia? Na prática acontecia isso aqui, ó. Formou o primeiro pivô, beleza. O segundo topo, aí vinha aqui, caía, batia no negócio, voltava. Aí aqui já acionou meu stop. Eu ficava de fora, para depois eu ver os preços. Puxa vida, hein? Aqui, ó, eu ver os preços. O meu stop estava aqui, né? Nessa região aqui, ó. Eu fui estopado. Saí fora. Aí eu vi o preço voltar a subir. E voltar a começar uma nova tendência. E aí eu, poxa vida, começou uma nova tendência. Eu tomei stop aqui. Porque eu tinha comprado aqui. Tá? Só que... aí eu fui vendo que não é sempre... Que depende do seguinte, de vários fatores. Vamos lá. O primeiro, condução do stop. O que vai acontecer no futuro ninguém sabe. Então, ter comprado, por exemplo, aqui, na confirmação desse pivô, foi errado? Não, não foi errado. Foi tecnicamente válido. Tá? Só que você tem que saber que nem sempre os preços eles vão seguir na tendência. Tá? Principalmente se tiver grande volatilidade no ativo. Então, vim e... os preços subiram. O que eu podia ter feito? Eu podia ter colocado aqui no 0 a 0. Tá? Ou deixado aqui embaixo. Tomei stop? Tá. Mas eu não errei. Tecnicamente eu não errei. Entendeu? Então isso aqui faz parte do jogo. Se eu não quero sofrer esse tipo de coisa, o que eu faço? E essa hoje é um método que eu mais eu levo em consideração.
Você pode ver que aqui nesse caso, ó, vamos supor que os preços eles estavam em queda. Você pode ver que aqui, ó, eu já entrei no primeiro pivô da tendência. O ideal é você esperar o primeiro pivô ser confirmado, o segundo pivô, e você entrar em setup de confirmação de pivô, você entrar só a partir do segundo. Porque quando os preços eles acabaram de confirmar o primeiro pivô, a tendência ela ainda está fraca. A gente pode ver isso pelo ADX, essa linha branca aqui, ó, do DMI. Quando os preços estão aqui, a linha do ADX ela ainda está lá embaixo. Quando você a formação de um segundo pivô e o volume ele está tão grande que ele nos diz que os preços vão continuar em alta, o ADX ele já está maior, tá? Então o ADX ele está mais alto do que o ponto de entrada anterior. Então aqui eu tenho uma certeza maior de que os preços vão continuar em alta do que neste ponto anterior, tá? Então possivelmente eu fui percebendo, na época eu não utilizava o DMI, eu fui percebendo que aqui, ó, nesse ponto de entrada, o ADX ele estava aqui embaixo ainda. Então o que aconteceu aqui na verdade? Acontecia, na verdade, não era nem essa formação aqui não, ó. Acontecia o seguinte, o ADX subia um pouco, não chegava pelo menos a 30, que é o mínimo ideal, caía, e aí agora que ele volta a subir, e aí que ele parte do ponto mínimo, que é quando a tendência engrenou. A tendência ela engrena quando o ADX ele está no ponto mínimo. Tá? Aqui, ó, nessa formação desse pivô, o ADX ele não está minimamente ideal. Tá? Ele não está no nível ideal, que é o nível 30. Então, por isso que você também só deve entrar quando o ADX estiver pelo menos a 30. Tá? Eu vou mostrar aqui para mostrar para vocês. Ó, o ADX, olha só. Mini índice no gráfico semanal. O ADX do mini índice hoje, ele está 29. Tá, está 29, ele está em queda. Então, veja que se este pivô de alta, se ele fosse, né, de fato um pivô de alta, está entrando volume comprador para elevar esses preços para cima, o ADX ele tinha que estar parado de cair e voltar a subir. Então o ideal é você montar a posição só quando ele estiver acima de 30. E se este pivô se mostrar que é um pivô de alta mesmo, quando os preços eles já estiverem aqui em cima, né, eles romperem aqui a média de 200, você vai ver que o ADX aqui, ó, ele já vai ter subido, tá? Então vai estar tudo alinhado. O ADX vai estar alinhado com a formação gráfica, tá? Então essa é a dinâmica dos preços. Então nós temos um suposto pivô de baixa no gráfico diário, né? Ou seja, se os preços vierem aqui, ó, eles caíram, subiram. Se eles pararem de subir aqui, mostrarem que este topo vai ser mais baixo que o outro e retomar a queda, quando cair, passar dessa faixa, vai confirmar esse pivô de baixa, tá? Se porventura não houver essa queda, os preços segurarem onde eles estão aqui, ó. Eles seguraram onde eles estão e voltar a subir, ao romper aqui em cima, vai ter a confirmação de que é um pivô de alta. Você pode ver que, ó, aqui em cima é bem aqui em cima aqui no gráfico diário. Então, assim, tem um espaço ainda grande para os preços se movimentarem e definirem para onde eles vão, se eles forem para algum lugar. Porque nós estamos já no mês de setembro, daqui a 29 dias, não é nem 30 dias, hoje é 3 de setembro, né, a data que eu estou fazendo esse vídeo, e daqui a 29 dias, né, ou seja, dia 2 de outubro, vamos ter eleições, e pelas pesquisas que estão saindo, a gente vê que o mercado não sabe. Né, não sabe quem vai ganhar. Tá? Tem pesquisa que o Lula está na frente do Bolsonaro, tem pesquisa que o Bolsonaro está na frente. Quem virar e falar, ah não, é o Bolsonaro que vai ganhar, ou o Lula que vai ganhar, a pessoa apoia esse candidato. Tá? Porque as pessoas, né, o ser humano médio,
né? E ele se baseia nas suas projeções, nos seus achismos, nas suas vontades. O ser humano que atua em alta performance, igual os investidores aí que investem bilhões, os caras investem milhões em pesquisa, tá? E eles, para poder analisar a realidade, o que está acontecendo, para eles tomarem decisões. Não baseado no que eles acham, mas baseado na realidade. E a realidade que nós nos encontramos é a seguinte: nós estamos entrando na reta final, né, no último mês de campanha, e a volatilidade vai ser maior, né, porque vão sair pesquisas o tempo todo, e parte do mercado quer que o Lula ganhe, parte do mercado quer que o Bolsonaro ganhe. Então aquela parte que quer que o Lula ganhe, quando sai uma pesquisa que coloca o Bolsonaro na frente, eles acham que o Bolsonaro vai ganhar, e aí sai entrando vendido, e aí o preço cai. Aí quando sai uma pesquisa que o Lula está na frente, eles voltam a ficar otimistas, porque o candidato deles está na frente, eles voltam a comprar e aí voltam a subir. Então, por isso que fica assim, uma volatilidade insana, tá? Para mim, a minha leitura, né, o meu achismo, e agora está no meu achismo, porque afinal de contas vou falar sobre o que pode acontecer no futuro, a partir desse ponto aqui, ó, que ainda não existe até a data de hoje. Para mim, os preços vão ficar dentro dessa região aqui, ó. Vai ficar aqui dentro. Para mim, os preços vão oscilar entre 118 mil e 108 mil. Vão ficar 10 mil pontos aqui, ó, de oscilação aqui dentro, ó. Tá? Para mim, não vai engatar em tendência de alta e nem vai engatar em tendência de baixa. Tanto o índice quanto o dólar. Tá? Para mim, vai ficar nessa oscilação aí. Falar em dólar, vamos direto para o dólar. Por quê? Porque o mercado não sabe. Por quê? Porque os candidatos têm planos de governo diferentes, né? O Lula, ele quer gastar dinheiro público, né? Os economistas dele lá são keynesianos, né? Quem sabe a economia básica sabe que o John Maynard Keynes achava que o Estado tinha que gastar, e que o Estado gastando muito, o consumo, a indústria, tudo vai melhorar, a economia vai melhorar, porque o Estado está fomentando a economia, aquecendo a economia, né? E então é bom que o Estado gaste. E para isso não pode ter limite fiscal para o Estado. O governo ele pode gastar 10, 20, 100 vezes mais do que ele tem. Essa é a teoria de Keynes. Só que já tiveram vários governos que adotaram essa teoria e não aguentaram, deram calote. O governo chegou no momento em que não tinha mais dinheiro, o mercado não foi aquecido, não houve aumento da produção da indústria, não houve aumento do consumo, não houve. Tá? Não deu certo o que o Keynes falou. E aí vem os neo-keynesianos. Né? O pessoal falando, não, mas o Keynes não estava totalmente correto. Aí eles mudam uma coisinha, falam, a fritada dos ovos, o que o Lula está propondo não deu certo. Tá? Então, assim, quem tem consciência dessa teoria econômica sabe o modo de condução que o Lula vai dar, né? Porque o Lula, o que acontece? O Lula, e aí não é criticando ele, tá? Isso aqui não é uma crítica, tô falando sobre um fator econômico. O Lula, quando ele governou, né, nos 8 anos lá seguidos, ele pegou um período que a macroeconomia estava muito favorável para o Brasil. Tá? Então, assim, ele gastou muito e tal, né? Ele criou vários programas sociais, o ProUni, etc. E o Brasil, ele não sofreu as suas contas. Tá? Então, assim, se ele volta para o governo com a mentalidade que ele tinha anteriormente, o problema é que o cenário atual não é o mesmo de quando ele governou. Porque quando ele governou, muita coisa deu certo, o que ele fez. Tá? E deu certo mesmo. Tá? O Brasil não tinha superávit, né? Ganhava mais, arrecadava mais do que gastava, e aí ele podia gastar muito e tal. Então, assim, esse é o problema, tá? Porque o Lula, ele ainda tem a mentalidade de administrar o Brasil da mesma forma como ele administrou antes. Só que ele pegou uma época muito boa, tá? Ele pegou uma época muito boa. Hoje, a época não está boa. Tá? E aí como que a gente tem a evidência disso? Aqui, ó.
SP500. Esse aqui é o SP500, o principal índice da Bolsa de Valores americana. Esse aqui é o índice mais importante de qualquer bolsa do mundo. Qualquer coisa que você quer ver uma informação do mercado financeiro, só uma, para você tomar uma decisão, olha isso aqui, ó. Esse é o índice que compõe as 500 principais empresas dos Estados Unidos. São as 500 empresas mais ricas do mundo. Estão aqui dentro desse índice. E você pode ver que ele está em tendência de baixa, tanto no gráfico semanal quanto no gráfico diário. Né, os preços não conseguiram romper a média de 200 do gráfico diário, né, e voltou a cair com força. Tá? O DI- já passou aqui, ó, a cruzar acima do DI+, tá? E já estão retomando o movimento de queda. O MACD já está perdendo força, as médias já estão quase viradas para baixo. Então, assim, quando o Lula estava no poder, a Bolsa Americana estava num bull enorme. Um bull market fortíssimo, em super tendência de alta. Agora está em tendência de baixa. Né? No gráfico diário está em super tendência, porque os preços estão abaixo da média de 8. Né? E olha só como é que aqui, ó, teve uma oportunidade de trade. Os preços eles vieram, formaram um fundo mais baixo, um topo mais baixo que o topo anterior, né? E voltaram a cair. Quando voltou a cair, formou este candle de força, que já começou a empurrar a banda de Bollinger para baixo, o DI- já cruzado acima do DI+, e o MACD já estava baixista. Resumindo, vamos lá. Este candle aqui foi o candle referência. Venda aqui embaixo, 4.000 pontos, stop aqui em cima, 4.200 pontos. E se for condução pela média de 8, ainda está dentro, tá? Você pode até colocar o seu stop aqui, ó. Você já pode até colocar o seu stop que estava aqui em cima, aqui, ó, no 0 a 0, porque os preços já vieram, já tocaram na média de 8 e já voltaram a cair. Tá mostrando que vão retomar o movimento de queda. Então agora, toda queda aqui vai ser lucro e o seu capital já está protegido. Não tem como mais você perder. O seu stop já está no 0 a 0, ou seja, no ponto de break-even. Tá? Então é isso, ó. Essa é a dinâmica perfeita para você fazer no trade. Então esse é o cenário, tá? Este é o cenário. A principal bolsa, né, de valores do mundo está em tendência de baixa, e aí o Lula ganhando, ele vai administrar com a mesma mentalidade? Tem problemas, né? Olha só, o dólar, ele tá andando de lado, já tem 4 semanas, e para mim ele vai continuar andando de lado. Para mim, ele vai bater aqui, ó, no máximo na média de 200 do gráfico diário, em 5,44, 5,45, e vai bater aqui, ó, nesse fundo aqui, ó, em 4,87. Tá no máximo, no máximo. Mas nós temos fundo aqui também, ó. Aqui é uma região também de lateralização. Né? Aqui, ó, ele fez um fundo aqui, ó, em 5 reais, um topo na região de 5,31. Então ele pode ficar aqui, ó, 5,31, 5,31, aqui, ó, né, oscilando aí cerca de 30 centavos, tá? Por quê? Por conta dessa incerteza em período eleitoral, tá? Vamos lá dos papéis que mais caíram e subiram ao longo da semana. IRB3 caiu 38,07% ao longo da semana. Uma baita de uma queda. Obviamente, algum evento, alguma notícia ruim para a empresa. E obviamente, né, não é padrão de entrar, tá? Quando cai assim abruptamente, não é padrão gráfico de trade, de entrada, tem que esperar uma correção, enfim. ESPA 3 caiu forte, está ensaiando um pivô de baixa, né? Ele tem que retomar o movimento de queda do gráfico diário. PMAN 3, queda. PMAN 3 tinha no gráfico diário atingido o alvo em 7,15. Eu projetei esse alvo, depois eu peguei a ferramenta e estiquei para o próximo alvo, 6,43. Está quase atingindo o segundo alvo. Tá? Atingiu o nosso primeiro alvo e agora está prestes a atingir o segundo. Tá? PMAN 3. E aí, no gráfico semanal, a gente vê que, ó, ele caiu abaixo da média de 20.
E olhando para níveis de suporte e resistência, nós temos um suporte aqui, ó, em 5,69. Então tudo indica que ele vai no mínimo buscar esse suporte aqui, PMAN3. Dos papéis que mais subiram, Tend 3 subiu forte, né, acionou um Power Breakout, né, ou seja, no Power Breakout os preços eles andam de lado e voltam a subir, tá? E eles não caem abaixo da média de 20, eles respeitam a média de 20 períodos. Então esse é o Power Breakout de Tend 3. MRV, ele confirmou um pivô de alta no gráfico semanal, né? Acabou de confirmar um pivô de alta no semanal, ó. Ele subiu, caiu, voltou a subir, topo, fundo mais alto, topo mais alto, confirmou. Tá? Aqui no gráfico diário, o ADX está em 26. Então, o ideal é você esperar os preços formarem um novo topo, um novo fundo mais alto e subir e entrar nessa segunda perna. Porque aí o ADX já vai estar maior. Tá? E aí já vai estar em níveis minimamente viáveis. Tá? E DIR 3 também confirmou aqui ó, um pivô de super tendência de alta do gráfico semanal. Mesma coisa, esperar uma correção e uma retomada do movimento de alta. Tá? Olha só, eu havia mostrado esse script, né? E aqui embaixo tem vários papéis. O primeiro aqui, ó, ABCB4. O que eu vou fazer? Esse vídeo já está bastante longo, está 41 minutos. Eu vou liberar esse vídeo para todo mundo, quem é assinante, quem não é assinante. E os papéis que estão com setups armados, eu vou publicar estudos, né? Eu vou dar, como eu sempre faço, né? Eu dou print, porque eu fazer um vídeo aqui, né, de mais de 1 hora, vai ser cansativo, né? Para quem é assinante. Então o que eu vou fazer? Eu vou dar print em vários, né, em todos os papéis, é uma lista de vários papéis, e vou publicar no canal exclusivo dos assinantes, tá? Mas como eu mostrei ABCB4, eu vou mostrar aqui o ABCB4. Ó, ABCB4, o que fez? Ele fez um Power Breakout também no gráfico diário. Quando se arma um setup, geralmente, quando é um momento assim de entrada muito boa, no mesmo ponto acontece vários setups. Então aqui ó, nós temos um Power Breakout, nós temos uma agulhada de compra, tá? A entrada é acima da máxima, com stop abaixo da mínima, né? Então aqui ó, este candle aqui ele sofreu a agulhada, as 3 médias transpassaram dentro dele, e o candle de entrada referência na verdade é o próximo, não é ele, né? Você espera um próximo candle ser formado, e aí este próximo candle é referência, entrada acima com stop abaixo, tá? Então nós temos aí ó, setup agulhada de compra armado no gráfico diário de ABCB4. E tem também o Power Breakout, porque os preços lateralizaram, tocaram na média de 20 e voltaram a subir. E aí quando há essa retomada do movimento de alta, quando rompe aqui ó, acima da máxima, a entrada com stop abaixo da mínima, tá? Mas como é recente, esse candle aqui pode ser referência também para essa entrada. Assim como esse papel, existem vários outros, tá? Com setups armados. E aí eu vou publicar os estudos para os assinantes, lá no canal dos assinantes. Tá? Se você não fez ainda a sua assinatura, eu sugiro e aí que você faça acessando o nosso site grafistas.com.br. Tá? Aqui nós temos aqui, ó, a descrição de vários dos nossos conteúdos, cursos, etc. E os valores aí das assinaturas, ok? Então este foi o panorama semanal dessa semana, tá? Eu acabei não fazendo os vídeos diários porque estou aí na produção da próxima edição da revista Grafistas, tá? E deixei para fazer esse final de semana esse estudo, né, onde eu trago aí vários conceitos técnicos de análise técnica para poder, né, ensinar aí um pouco da análise técnica para vocês, ok? Qualquer dúvida, só fazer aí nos comentários que eu vou estar respondendo a todos. Um abraço e, se Deus quiser, até a próxima semana.